12, 13 anos eu tenho contato com competição de jogos online. Mas naquela época, era uma época que você não ganhava dinheiro, né? Eu cheguei a ficar segundo lugar de um brasileiro de CS, que eu nem lembro o nome da competição. Era da Liga Monk, alguma coisa assim. E eu ganhei placa de vídeo, ganhei HD, sabe? Então era uma época que não dava... Você não ganhava premiação, você não tinha recompensa monetária, e aí os seus pais eram contra, né? Então, meus próprios pais eram contra. Como era uma novidade, era assim, muita gente via com maus olhos, né? Que não era uma coisa legal de ficar na frente do computador, etc. Mas desde aquela época eu meio que me apaixonei, sabe, por esse mundo, né, de competição online. Eu sempre gostei de competir e gostei de competir online também. E esse foi meu primeiro contato. Depois desse meu primeiro contato, em 2000, meados de 2000 e pouquinho, eu passei um tempo, enfim, jogando basquete, etc. Então, em outras fontes aí, outras frentes. E aí eu voltei pro competitivo, não da mesma forma, mas de uma forma um pouco mais casual, no League of Legends, em que eu cheguei a disputar uma coisa ou outra, era até um bom jogador na época, ali da Season 1 do servidor brasileiro, joguei o beta também. E aí eu parei de jogar, acabei não. Pra mim ainda era uma coisa de que não dava futuro, que não dava dinheiro. E infelizmente eu parei de jogar de novo em 2012, 2011. E aí eu fiquei até 2016 sem encostar no computador, basicamente, só estudando, bom, trabalhando, fazendo minhas coisas. E aí o negócio explodiu, né? A gente já via em 2010 o StarCraft, né? Começando com os campeonatos mundiais, etc., premiação, mas parecia uma coisa muito distante na época. Até a globalização não estava tão forte na época, né? Se for parar para pensar. Mas o esportes em si, depois dessa época, assim, depois de 2010, 2012, explodiu, virou né, uma febre, passou na TV, parecia algo novo, assim, né? E aí eu perdi esse boom inicial, mas depois eu voltei a jogar um jogo da Blizzard, que chamava Heroes of the Storm. E aí lá eu falei, eu perdi minha oportunidade 2 vezes na vida, né? Aqui eu vou tentar, vou ver até onde eu vou, né? Eu nunca tinha ido de cabeça, assim, digamos assim, né? E lá que eu comecei digamos, uma carreira de esportes mesmo, assim, que eu joguei por diversas organizações, como Operation Kino, Red Canids, NTZ, bom, muitas outras aí. E cheguei a jogar Campeonato Mundial na BlizzCon, aquele Heroes Global Championship na BlizzCon 2017. Foi uma experiência muito, muito legal. Representei o Brasil lá, não da melhor forma possível, porque sabe que ganhar de coreano em MOBA é muito difícil. Mas ali eu cheguei num potencial, digamos assim, de falar, pô, eu consegui ser o melhor da América Latina, consegui, entre os melhores, né, tá entre os melhores da América Latina, disputar um campeonato mundial, foi praticamente um sonho realizado. Depois disso eu comecei História longa, desculpa. Não, tudo bem. Eu tô ouvindo bastante porque eu tô me identificando com alguns pontos. Cara, quando tu começou a falar da Lan House, eu lembrei daqueles negócios que você ganhava tempo de Lan House quando você conseguia ganhar algum campeonato lá dentro. Sim. E, tipo, querendo ou não, era um valor monetário, né? Que você tava É verdade. Mas continua. Pra você ter ideia, a gente só voltando um pouco ali do ano passado, a gente tinha que o nosso treino era depois do Corujão. Então a gente. Porque era o horário que ninguém ia na Lan House, né? Ninguém ia na Lan House depois do Corujão. Era das 6 da manhã até meio-dia de domingo. E aí. Meu pai e minha mãe achavam mega esquisito, acordando 10 para 6 da manhã e indo pra Lan House. Mas era o horário, né? Antigamente, né, a galera falava, até zoava, né? Tem até essa brincadeira, vai ganhar a vida jogando videogame. Tinha. Ainda existe um pouco, né, desse pensamento, mas sim. Mas muito continua essa história, eu tava filosofando sobre isso aqui, tá ligado? Então, e aí em 2018 eu
eu decidi me aposentar, entre aspas, como jogador, e comecei a trabalhar numa produtora que trabalhava com transmissão de jogos. E aí lá eu fui crescendo na empresa e virei diretor de TV. Então, às vezes, passava uma Overwatch League na ESPN Brasil, por exemplo, na ESPN2. Eu nem lembro exatamente qual que era. E aí eu tava nos bastidores dirigindo a produção e etc. Então, eu comecei a trabalhar com isso por 2, 3 anos. Tive um burnout. E nesse meio tempo, enquanto trabalhava, eu também jogava Magic. E aí, por coincidência, eu joguei um Mundial de Magic também. Nesse meio tempo, enquanto eu trabalhava. É Magic o de cartinha, né? Acho que... Ah, tá. Sim, não sei. Tá. Eu já joguei TCG, eu já competi no TCG. Então, TCG, exatamente. Pokémon TCG, no caso, né? O Pokémon legal, pô. Pokémon é da hora. Eu gosto de colecionar, de abrir booster. Não. É bom também. Eu gosto de abrir booster, na verdade, não é nem colecionar. Eu gosto só de comprar um booster e abrir. É uma droga, basicamente. Quando lançou aquele joguinho, o joguinho do TCG pro mobile, assim, sei. Passado que lançou. Nossa, eu fiquei viciada naquilo porque eu era viciada em TCG. Hoje em dia, minhas cartas TCG tá tudo com meu primo. Me deram pro meu primo. Não, mas eu tenho esse probleminha de gostar de abrir booster. É o meu vício. É muito bom, é muito bom. Magic também é da hora. Eu nunca joguei Magic, mas eu tenho amigos que jogam e gosto bastante também. Ele é bem, bem complexo, né? Tem muita interação, muitas coisas que dá pra você fazer, muito tipo de jogada. Então é bem complicadinho de jogar. Sim. Mas eu gostava. Eu joguei competitivamente também Magic. Joguei Mundial, acho que foi o primeiro campeonato internacional que eu joguei, já foi o mais difícil logo de cara. E depois disso veio, aliado à minha época que eu saí da direção de TV, veio a pandemia. E na pandemia eu continuei jogando Magic, continuaram tendo campeonatos. Mas chegou um momento que eu tava querendo fazer outras coisas, né? Porque não ocupava o meu dia inteiro, né? Só jogar Magic, né? Eu não tava mais trabalhando também. E aí eu comecei a... no pesquisar quero jogar algum jogo. Aí eu pensei assim, eu quero jogar um jogo de Pokémon que não existe. Aí eu pesquisei aqui e ali, e coincidentemente, que é o jogo que eu jogo agora, o primeiro jogo que me trouxe para Web3 foi o Illuvium. E aí numa pesquisa... muito Illuvium, tá? Apareceu para mim assim, aí eu falei, nossa, Pokémon TFT, aí eu fiquei interessado, aí eu fui atrás, aí eu vi Fight for Ethereum, aí eu falei, o que é Ethereum, o que é isso? Aí comecei a pesquisar. Começa a explodir a mente, né? Você pesquisa uma coisinha, aí a curiosidade vai atiçando, aí você vai, Ethereum, Bitcoin, aí vai indo. E aí quando veio, eu comecei aí já tava jogando Axie, plantando plantinha. Sim. Clicando no carrinho. Assim, né? Não, sempre começa desse jeito. Você pega uma pontinha de alguma coisa da Web3, que pontinha é essa? Você começa a abrir, sabe quando você pega aquele fiozinho que tá desfiado assim na roupa, e você vai tirar, puxando e vai você tira a roupa inteira. Exatamente. Não. Aí é isso, aí eu fui pro Axie, joguei competitivo de Axie, criei uma guilda, chamava Red Clouds. A gente pode até falar mais disso depois. Era uma guilda focada no competitivo. A gente chegou a ser a melhor guilda do mundo de Axie Infinity. E aí depois eu larguei o Axie e acabei me juntando com outras pessoas para transformar essa guilda numa comunidade. E a gente acabou vendendo a comunidade para que hoje é a Sura Brasil. E aí depois disso eu não quis mais jogar Axie, nunca gostei tanto do jogo assim, nunca fui tão fã. E aí eu voltei pro Illuvium. E aí o Illuvium eu falo que é o jogo da minha vida, porque eu não jogo assim pra ganhar dinheiro, né? Eu sei que eu ganho dinheiro por causa do meu talento, mas eu jogo porque eu gosto mesmo. Eu me divirto jogando o jogo. Essa é a minha história. Breve história. Pô, muito da hora, cara. Muito da hora essa história. Pô, tu passou por várias frentes até chegar aqui no Web3, né? Então, sim, tu tem um conhecimento do competitivo muito, muito forte, até porque começou assim, bem lá no inicião mesmo.
E eu acho que é uma área que tem crescido muito aqui dentro da Web3, acho que tem potencial para crescer cada vez mais. Mas eu quero saber de você, como foi participar do campeonato de Illuvium, cara? E ficar no pódio? Conta um pouquinho pra gente como foi. Então, eu já tinha ganho 3 campeonatos de Illuvium. Só que todos foram campeonatos que não utilizavam NFT. Eram campeonatos 100% free-to-play. Que é um modo do jogo, né, que tá tendo agora. Esse campeonato, ele foi o primeiro campeonato que você utiliza suas próprias NFTs no campeonato. Então, rola um certo desbalanceamento para quem tem e quem não tem NFT, né? A gente estava um pouco acostumado com isso em Web3, mas o que foi legal é que, assim, até virou... Muita gente falou disso, né, no Twitter e no próprio Discord do Illuvium, que eu não tinha as melhores NFTs do campeonato, né? Eu tava bem em desvantagem ali. Mas mesmo assim eu quase ganhei o campeonato, entendeu? E aí muita gente achou isso legal, muita gente quis até investir nas NFTs do jogo, né? Por causa disso. Acabou dando uma visibilidade interessante também pro campeonato, porque não virou aquele super trunfo, né? De quem tem mais dinheiro, né? Foi óbvio, teve né, uma diferençazinha, né? Em quem tem e quem não tem. Mas não foi brutal, né? Não foi igual não sei, igual eu falei, um super trunfo, né? Que o cara chega assim, esse aqui o meu é melhor, o seu não é, eu ganhei. Entendeu? Não foi assim. Foi jogado, né? Além de todos os status, todas as vantagens que você tinha tendo NFT, você precisava também ter uma habilidade, né? Ter conhecimento do jogo para ganhar. Então foi bem legal. E esse campeonato tava com premiação alta, né? Acho que era $5.000, se eu não me engano. No preço que tava o Illuvium antes dessa subida de agora, né? A subida de agora acho que dava mais ainda. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Umas configurações aqui, pronto. Pô, mas isso é muito legal porque mostra que o pessoal geralmente tem muito essa noção de que, pô, se tu paga na Web3, tu consegue tudo que você quer, né? Sim. Se você dá uma quantia boa no game, é tudo pay to play, ou você só tá focado no play to earn, e você disse, né, que o Illuvium é um jogo que você joga para se divertir. Eu sempre falo com a galera de game que vem aqui que eu ainda não encontrei o jogo para me divertir na Web3. E eu acho que muita gente não encontrou ainda. Então, ver jogos que estão fazendo isso com as pessoas, ou seja, o Illuvium é para você um jogo que você se diverte, você pensa mais no seu divertimento, você pensa mais em estratégia do que querer ter a melhor NFT para ganhar. Eu acho que esse é o caminho certo de um jogo chegar dentro da Web3. Mas o que você disse que concorda e tal, o que tu acha desse caminho aí? Eu acho que é o caminho certo para sair da Web3, digamos assim, para sair da bolha, né? Porque, assim, é lógico que a gente tem que ter, né? Eu sei que tem várias manias erradas que foram criadas em 2021, então a galera do ROI gosta de, se eu investir tanto, eu vou recuperar tanto. Isso, de certa forma, é um pouco importante ainda. Tem para alguns jogos talvez um pouquinho mais, por exemplo, um MMO da vida, né, que alguns itens vão fazer muita diferença. Então, ou você vai ter que investir, ou você vai ter que passar muito tempo jogando. Para isso faz um pouco mais de sentido, mas quando você vai para algum jogo de partida competitiva, né, assim como um Auto Battle, né, igual o Illuvium, ou que seja um FPS, se algum dia vier algum que seja... Tem Off the Grid agora, né, mas eu não acompanho o competitivo do Off the Grid, então eu não posso falar se eles estão tendo alguma parte de esportes lá dentro. Mas, por exemplo, o Off the Grid também, que também não deve ter essa diferença, né, grande de ter NFT ou não. Mas, na minha opinião, o grande erro que muitos jogos têm cometido, e que eu vejo mais acontecer em MMO, mas é no âmbito geral. Eles se preocupam primeiramente com a economia e com a moeda do jogo. E, na minha opinião, isso deveria ser a última coisa que eles deveriam se preocupar. Então, o primeiro jogo tem que ser legal para jogar, tem que ser uma ideia divertida. Eu sei que hoje em dia é quase impossível ter uma ideia inovadora dentro dos jogos, mas tem que ser no mínimo divertida ou uma junção de ideias, tem que ser algo que
por exemplo, vamos dar um exemplo, se eu jogo LoL e eu queria que o LoL tivesse X mecânica de outro jogo, por que não juntar essas duas mecânicas e colocar no mesmo jogo? Não vai ser inovadora, mas vai ser legal. É o que as pessoas querem jogar. Então acho que o primeiro passo para o jogo dar certo deveria ser essa preocupação. Vamos fazer o jogo legal, divertido, as pessoas vão gostar de jogar. O segundo passo, na minha opinião, seria o esportes. Vamos levar esse jogo pro mainstream, vamos fazer live de campeonato, vamos fazer o pessoal disputar por leaderboard, vamos trazer jogadores profissionais que vão querer jogar o jogo só por causa do leaderboard, e eles vão trazer outras pessoas com eles, com isso. E terceiro passo, você pensar na economia do jogo, no token. Que assim, a gente tem esse papo de governança, mas eu sei que no Illuvium é muito presente esse papo de governança. Eu sei que eles têm o token deles muito transparente e nessa questão de governança também. Tanto que a utilidade principal dele é a governança. Eu até acho interessante se você tratar isso como se fosse uma ação, sabe? Uma ação de mercado da própria empresa do jogo. Como se fosse uma campanha, né? Não fosse simplesmente tudo principal. É que eles têm uma DAO lá no Illuvium. Então, enfim, aí fica um pouco mais complicado. Mas eu acho assim, faz todo o jogo, depois você pensa na utilidade da moeda, na moeda do jogo, como se você estivesse abrindo capital na bolsa de valores. Depois você pensa no que os acionistas vão ter, se eles tiverem parte da tua moeda, quantas moedas, o que eles vão ter de recompensa, como eles vão conseguir tradar, ou que seja, qual a utilidade da moeda, se é só marketing, se é só rodar para ter direito de votação, e por aí vai. Mas isso tem que vir por último, porque o jogador que é jogador de verdade, ele não vai, não, peraí, ninguém nunca chegou, nenhum jogador de LoL nunca chegou e falou assim, eu vou estudar o que eu faço com RP primeiro para depois jogar. Ninguém tá nem aí pra RP. O pessoal só quer baixar o jogo. Geralmente a gente não faz isso mesmo, não. Exatamente. No máximo, o pessoal vai pensar é comprar skin e não... O pessoal não quer nem saber a conversão da RP, a conversão da moeda do Fortnite. O pessoal, na hora que vai comprar skin, só bota o cartão de crédito lá e compra. Cara, as crianças comprando Robux. Literalmente, é isso que a Web3 precisa fazer as crianças usar o cartão de crédito. Cartão de crédito do papai. Exatamente. Eu concordo muito com essa visão, porque eu sinto que o pessoal, eles pensam tanto na economia, tanto no que o jogo pode dar, né, de dinheiro, em vez do que o jogo pode dar como jogo. Você está pensando... na minha opinião, o jogo não é um investimento tipo, que você automaticamente vai ganhar naquele momento. Mas é um investimento financeiro, no caso, mas é um investimento que você ganha em outras áreas. Você ganha na área, né, querendo ou não, mental. Existem pessoas que usam jogos. Existem um monte de coisa que os jogos ajudam. E a pessoa não vai... Eu não vou querer jogar Red Dead Redemption, porque Red Dead Redemption vai me dar dinheiro, tá ligado? Eu vou querer jogar Red Dead Redemption porque eu quero ver o Arthur Morgan, porque eu quero viver aquela história, eu quero jogar um Red Dead Online pra ficar zoando os caras, ficar zoando com o pessoal, eu quero jogar um Fortnite pra, às vezes, ganhar uma ranqueada, eu quero jogar um LoL pra ficar zaralhando no aranha. A bordinha da ranqueada ali, né? Exatamente. Tanto que eu já comprei mais RP na minha vida do que eu já gastei com um jogo que... Entendeu? Pois é. Então, tipo... e eles têm muito capital... Tipo, existem os meios de conseguir até melhorar o sistema do LoL para skin, de você fazer o pessoal se apaixonar tanto pelo seu jogo, que uma skin com uma história diferente faz você gastar, assim, muito. Exato. Então, eu acho que é um defeito muito grande ainda da indústria. Tem jogos que já conseguem fazer isso e que fazem, que as pessoas gostam, não só por ser Web3 e ter os tokens, mas que gostam por causa que é um jogo divertido. Eu acho que um deles que eu gosto, que inclusive é competitivo, eu gosto bastante, porque eu vejo o mesmo potencial que o LoL tem, se eles souberem construir direito, é o Sparkball. Conhece? Sei. Conheço.
Eu acho que eles têm esse potencial, mas aí eles vão ter que pensar nos caminhos certos para seguir isso. É um jogo muito bom. É bem loucura, né? O jogo. É loucura. Futebol com MOBA. Bem Sim. doideira. Eu joguei com os amigos uma vez. E aí, gostou? Sim, é bem... Só que assim, eu acho que eu tô ficando velho pra esse tipo de jogo. Porque você tem que se defender, atacar e passar a bola ao mesmo tempo. É muita coisa pra fazer, sabe? Precisa de muita coordenação. Sim. Não, tipo assim, eu acho que é um dos únicos jogos que eu vi que me deu vontade genuína de jogar, sabe? Pelos personagens serem interessantes, pelas mecânicas me chamarem a atenção também, mas não exatamente pelo token, não porque eu vou ganhar um airdrop daquilo. Porque eu acho que é muito mais interessante você estar motivado por você gostar do jogo do que você estar motivado por querer um airdrop. Porque quando acaba... Sim, com certeza. Quando você ganha, né? Você cai na conta e acabou o jogo para você. Pelo menos foi para mim os que eu ganhei, né? No caso, foi isso. Tem espaço para quem quer investir, assim, principalmente se tratando de tecnologia blockchain, né? Uhum. Mas isso não pode vir primeiro do que a diversão, não pode vir primeiro do que o usuário diário, né? Que vai estar todo dia ali jogando o jogo. Sim. E eu acho que é o erro que muitos fazem, né? Muitos botam em primeiro lugar. Sim, e aí tá o porquê tanto jogo cai. Tanto jogo não consegue sustentar a longo prazo. Exato. Cara, mas outra pergunta, até uma dúvida mesmo minha que eu tenho. Quais diferenças você viu de competitivo Web 2, né? Mais antigo, e a Web 3? Você sentiu muita diferença? Então, como... Eu ia falar que como jogador não, mas na verdade tem sim. Porque assim, a tecnologia ela ajuda muito a questão do esportes, né? Eu tenho até uma teoria, assim, que quanto mais você avança a internet, mais você avança o esportes junto com ela. Porque se você parar pra pensar, quando você tinha Web Zero, quando não tinha internet, você não tinha certeza se o campeão mundial de xadrez ele era realmente o melhor xadrezista do mundo. Porque a informação não chegava em todos os lugares. Depois que avançou a internet, a gente teve o início de campeonatos, né, que juntava, que seja Tetris, alguma coisa do tipo. E depois que a gente chegou na Web 2, e aí as pessoas tinham como criar conta em jogos, etc., aí que começou, assim, a cada continente ter o seu representante e mandar para o campeonato mundial. E aí você começou a realmente ter um cenário, o cenário que você conseguia chamar de esporte eletrônico, né? Você conseguia criar uma competitividade justa para todo mundo e que todo mundo tivesse a possibilidade de competir. Agora que a internet está avançando de novo, né, na blockchain, a gente tem outros avanços dentro muitas dores que tinham no mercado de esportes da Web 2, elas vão ser sanadas, né, porque ainda não tivemos a adoção em massa, infelizmente, mas muitas dores vão ser sanadas com a tecnologia blockchain. E aí, assim, tanto para o jogador, quanto para o organizador, quanto para a empresa e todo mundo que está envolvido no esportes ou na indústria, vai facilitar para todo mundo. Acho que um dos melhores exemplos que eu tenho é quando eu joguei o Mundial de 2017, eu ganhei, sei lá, vamos colocar $10 mil lá de premiação. E aí eu tive que pagar 40% de imposto pro governo governo do estado da Califórnia. E aí eu tive que pagar lá, aí o dinheiro já chegou picado para mim, assim, depois de um mês que eu recebi o dinheiro, eu tinha que fazer aquele wait bem, preencher um monte de papel. É uma dor de cabeça para receber o dinheiro, sem igual. É muito, muito chato. E aí, com a blockchain, era no mesmo dia eu recebia. E aí, ó, tu recebe, paga o teu imposto aí e te vira. E acabou. Então, assim, mesmo que tivesse que pagar imposto, fosse algo regulamentado pelo estado da Califórnia, mas seria resolvido em questão de segundos, entendeu? E de domingo a domingo, eu poderia receber num domingo, não precisava ficar esperando 30 dias úteis para receber uma premiação, por exemplo. Nossa, e aí, esse tipo de dor, ela consegue ser sanada com a blockchain, né? Que não tem barreira, não precisa um banco de um país conversar com outro banco de outro país, aí
enfim, afetar a burocracia da soberania de cada país e ter toda aquela chatice, né? Na blockchain a gente não tem isso, então já é uma coisa básica que seria resolvido de um dia para a noite. Fora um monte de outras questões, né, que são ajudadas com a tecnologia blockchain. Então, assim, na minha experiência, tudo bem, esse para mim é o principal. Por exemplo, o Illuvium paga semanalmente uma leaderboard. A leaderboard fechou ontem, quarta-feira à noite. Eu já recebi esse dinheiro, entendeu? Então, e a gente não passou nem 24 horas. Então, para mim isso é maravilhoso, porque eu posso usar o dinheiro do jeito que eu quiser. Posso gastar no próprio jogo, posso sacar, posso fazer o que eu quiser. E eu não preciso ficar esperando, preenchendo documento, ficar naquela chatice toda. Eu só recebo e pronto. Então, a blockchain, nesse âmbito, né, muitos outros, mas nesse é o que resolve de imediato, digamos assim. Para mim, é maravilhoso isso. Ah, não, com certeza. Blockchain, assim, é a melhor coisa para... Eu acho que competições de esporte é uma das melhores, né? Porque, além do Pix, né? Também o Pix ajuda bastante. Mas blockchain é ainda mais rápido. Você manda a carteira ali pro protocolo, né? Você manda a carteira ali pro jogo e vai, filho. Manda aí para mim. Tem uma coisinha que dá um tchan extra também, que eu senti nesse final de semana. Que, assim, óbvio, é muito legal competir qualquer jogo. A questão de treinamento, de horário, determinação, isso sempre vai ser tudo igual, né? Todos Web 2, Web 3, seja até esporte olímpico, vai ganhar quem se dedicar mais, né? Querendo ou não. Mas quando você tá jogando com as suas NFTs, tem uma coisinha, sabe? Porque parece que você tá jogando com aquilo que você tem posse, é seu. E aí você fica mais emocionado, digamos assim. Não tô nem falando de emocionado, assim, de chorar, mas assim, de dar uma palpitação no coração a mais, sabe? De falar, tô ganhando com as minhas NFTs aqui. Tem um extra de sentimento envolvido. Não, com certeza. Eu acho que é uma das coisas mais legais e talvez seja uma das dores mais interessantes que a blockchain possa resolver, né, para o nosso dia a dia. Por exemplo, cara, se der um BO na minha conta da Riot, todas as minhas skins dos meus top laners vai pro Valo, meu Nasus vai pro Valo, meu Volibear vai pro Valo. Não vou ter mais nada. Inclusive, isso aconteceu com uma amiga minha. E foi quando eu consegui convencer ela de que blockchain era interessante, que ela perdeu a conta e a Riot não quis ajudar ela, não ajudou ela na realidade, porque aconteceu alguma coisa lá que eu não entendi direito. Eu acho que foi por outra pessoa que ela perdeu a conta, por causa de outra pessoa. E a Riot não quis ajudar, ela perdeu mais de R$1.000 em skin naquela conta. Então, cara, se pelo menos essas skins estivessem numa blockchain, elas seriam dela, né? Seriam definitivamente dela, só que como é da empresa, não tem o que fazer. Como a Steam, né? A Steam também fala, todos os jogos que vocês compram da gente ainda assim são nossos. Exato. Eu acho que é uma dor muito específica que a blockchain também, sendo muito específico, consegue resolver. Sim. Eu também perdi minha conta do LoL. Nossa. Porque na época que eu jogava... Né? Parabéns pra você, saiu do buraco. Eu jogava no beta do LoL, eu jogava por um clã americano. O server era nos Estados Unidos, né? E aí então, assim, eu tinha um pessoal lá do time que iam naquelas PAX, né? Naqueles eventos lá. Então, eles distribuíam pra todo mundo. Então tinha PAX TF, PAX Jax, PAX tudo. Tudo que era PAX eu tinha na minha conta. E aí eu parei de jogar LoL. Aí, como eu tinha sei lá, a gente acabava jogando em Smurf pra treinar um determinado herói, né? Então, na hora que eu voltei a jogar, eu não lembrava nem meu e-mail, nem minha senha. Entrei em contato com eles. E eles falaram, porque teve reset do nick, e não sei o que. E aí, falaram, se você não lembra nem e-mail, nem senha. Cara, eu não lembro nada. Eu só sei que na conta tinha essas coisas. E aí, perdi minha conta. Simplesmente. Nossa,
Nossa. Então, Muito é isso. triste. Imagina se você tivesse, tipo, gastado, sei lá, comprado aquela skin do Faker, que quanto valia aquela lá, que eu esqueci até o quanto valia, mas valia pra caramba, e Pois você é. perdesse a sua conta, é um valor, querendo ou não, que está investido ali. Sim. E eu acho que a blockchain seria algo interessante para se pensar. Talvez eles não queiram pensar nisso, né? Eles ganham dinheiro de qualquer forma. Bom, mas eu acho errado, sabia? Porque, convenhamos, se você vai ter posse da skin, você pode vender ela, ok. Mas você não vai ficar mais seguro de gastar em outras skins? Eu ficaria mais seguro, porque eu pensaria assim: se eu não tô jogando muito jogo, eu vou comprar skin. Se um dia eu parar e falar não vou mais jogar o jogo, pelo menos eu posso vender. Então eu vou comprar essa aqui também que eu gostei, eu vou comprar aquela que eu gostei, Sim. porque Eles iam vender mais, acabar vendendo mais. eles acabam vendendo mais. Eles podem ganhar no mercado secundário também. Não é porque uma pessoa que vai tradear uma skin com outra pessoa, a empresa não vai ganhar nada. Ela pode ganhar ali seus 2, 3% da transação, 5% da transação, o que seja. Então acho que eles estão indo contra o progresso, sabe? Querendo ou não, eles ganhariam mais dinheiro dessa forma. Ganhariam. As Até porque empresas as só têm que pessoas abrir o olho pra isso. comprariam mais skin, né? Tipo, eu posso vender depois se eu não gostar, entendeu? É comportamento consumidor. A gente vê no Web3 como é que é. O pessoal investe e fala assim, não, porque esse aqui vai subir, vai custar dinheiro. Porque esse aqui eu comprei agora, mas pode ficar caro. Pode talvez nunca ficar caro. Mas eles acabam comprando mais do que deveriam porque eles têm posse daquilo, eles podem fazer o que quiser com aquilo, eles podem vender depois mais para frente. E a empresa não toda vez enxerga isso. que eles lançarem uma nova, vai ter mais gente comprando. Exato. E às vezes, se eles lançarem, por exemplo, fazerem campanhas de skins por tempo limitado, né, sazonalidade, essas coisas, aí que eles ganham em cima, porque tem gente que nem vai querer skin, vai comprar para vender, e ainda nessa venda eles vão ganhar a transação em cima daquela skin que vai ser mais cara que as outras por mim. Exatamente. Tipo, é imagina, vamos supor, eu só jogo de Miss Fortune, lança uma Miss Fortune de Natal, edição limitada. Eu vou comprar. Agora, se eu não jogo, por que eu compraria? Não tem. Ou para vender, no máximo, entendeu? Exato, se for na blockchain, fala, isso aqui é edição limitada. Eu não jogo com ela, mas eu posso comprar e vender daqui a um tempo, ou enfim, ou só comprar e vender, porque talvez vai estar mais caro do que o preço que eu paguei. E aí, até as pessoas que não jogam com aquele personagem vão gastar dinheiro. E aí o jogo vai ter mais pessoas comprando aquela skin, e depois o jogo vai ganhar dinheiro em cima das transações ainda. Então, quer dizer, eles vão ganhar 2 vezes mais do que eles estão ganhando agora só vendendo para quem joga com aquele personagem. Só, enfim, eles perdem dinheiro com as pessoas só comprando e deixando a skin mofar ali. Exatamente. Eles poderiam estar ganhando 2% por uma transação dessa skin, nem que vendesse assim, a skin tipo, por abaixo do preço que comprou. Aí vai de cada vendedor, né? Mas eu acho que o pessoal eles acham que vai prejudicar, mesmo que tipo tenha indícios que não vai, entendeu? Sim. Não aceitam o progresso. Mas enfim, a gente até a gente chegou num assunto muito bom aqui, mas tirou até umas dúvidas minhas que eu ia perguntar depois para você sobre itens, NFTs e tudo mais. A gente pular esse assunto que a gente já destrinchou bastante, mas queria perguntar para ti, quais oportunidades que você está vendo agora no eSport Web3 que a galera não está prestando muita atenção? Bom, eu acho que o mais recente e principal, na minha opinião, está sendo o Illuvium, né? Que é coisa do anúncio da semana passada. A gente vai ter um torneio mundial em dezembro. Esse torneio vai ter $150 mil em premiação. E todos os torneios classificatórios, que são quase todos os finais de semana, né, até dezembro, no total, na somatória, vai ser mais $100 mil de premiação, né? Juntando tudo. Então, assim, é muita oportunidade para ganhar dinheiro. Então, acho que todo torneio, que, na minha opinião, né, que você tem, não importa se é uma liga, se são qualificatórias que te levam para um campeonato mundial, para mim tá qualificado a ser chamado de esportes. Então, outro que entra nesse modelo é o Paralel, por exemplo, que eles têm um modelo que você tem um campeonato aberto, eles têm uma liga de pontos, até que
relativamente parecido com o Illuvium, para pensar. Você tem um campeonato aberto todo mês e um fechado que é pro top 64 da leaderboard. E aí você vai ganhando pontos, né, através desses campeonatos. São campeonatos que pagam, se eu não me engano, $2.500 e $10.000. Aí com esses pontos você participa de uns majors que pagam $50.000, se eu não me engano. E aí, juntando todos os pontos, você classifica para o Mundial que, bom, ano passado pelo menos foi $250.000. Então eles têm uma estrutura pronta que funciona bem também para esportes, só que é outro tipo de jogo, né? É card game, diferente do Illuvium, que é um auto battle. E aí de resto, assim, eu vejo muitos jogos que tem competições, né? Eu não sou um airdrop hunter ou game hunter, então eu não vou ter informações assim de outros jogos, mas eu vejo muito limitado a essa parte de airdrop, sabe? Então, por um mês você vai competir, vai competir por essa parcela de dinheiro aqui do airdrop, de acordo com a sua colocação na leaderboard, etc. Bom, isso para mim é só um airdrop mesmo, não considero como se fosse toda uma estrutura de esportes envolvida. Então, de outro jogo de cabeça eu não lembro, mas se você gosta de competição, esses dois jogos é um prato cheio. E óbvio que deve estar para vir algum FPS da vida, eu vi igual o Sparkball, por exemplo, que tem um potencial estrondoso. Eu acho que eles devem também estar para lançar alguma coisa, algum campeonato, alguma liga, alguma coisa a ver com o jogo também, alguma liga a ver com esportes. Mas até então esses dois jogos têm um formato bem consolidado para esportes. Boa, da hora. Você chegou a dar uma olhada, pelo menos um pouco, nos campeonatos de Off the Grid? Eu vi que estava tendo alguns, mas não muito... Não como se fosse uma liga, né? O campeonato mundial de Off the Grid, mas está atraindo bastante o público Web 2. Eu vi, assim, bem esporádico, assim, né? Um campeonato aqui, um ali, eu vi alguns acontecendo, mas não cheguei a me informar se tinha uma liga. Óbvio que o jogo tem um potencial do caramba, né? Gráfico, gameplay, eu joguei um pouco, né? É bem divertido. É bem legal. Mas eu não tenho acompanhado de perto o jogo. Mas, enfim, eu acho que se eles fizerem uma estrutura bonitinha e qualificatória, que FPS tem um probleminha a mais, né? Que se você jogar online, sempre alguém vai estar em desvantagem. Então, se o servidor Bom, o servidor é na América do Norte e a gente jogar contra os americanos, a gente vai ter desvantagem, porque a gente vai estar com o ping maior. E no FPS isso dá muita diferença, querendo ou não, né? Sim. Não, no caso que o Auto Battle dá um pouquinho, mas assim, não dá pra falar, o cara perdeu por causa disso. Não vai ser bem assim. E card game não tem, né? Card game, você pode estar lagado que é só você jogar a carta ali. Sim. Tem os turnos, né? Tem que ter os turnos agora. Tem o seu tempo ali pra você fazer. Sim. Então é muito bom. Não, mas, pô, da hora. Parallel eu já vi algumas coisas bastante. Na verdade, já vi bastante coisa sobre eles. Eu gosto bastante do jogo. O jogo é interessante. Eu acho que é um dos jogos que eu mais acompanhei a subida dele, né? Quando ele começou a ficar famoso aí. E o pessoal começou a jogar competitivamente ele, oficialmente, então acho um jogo bem legal. Illuvium, pô, maravilhoso Illuvium, eu gosto muito. Eu gosto pra caramba. Eu tava jogando Illuvium bem na época que saiu aquele Power Word. Power Word, então fiquei trocando nos dois, assim, ficou muito legal. Sim. Mas, cara, agora falando um pouquinho, né, sobre a galera que está assistindo aí, que conselho você daria para quem quer começar hoje nos esportes, tanto Web 2 como Web 3? Bom, minha opinião é um pouquinho polêmica, mas enfim. Assim que é bom. Que se você quer começar, sinceramente, assim, sendo bem amigo, a primeira coisa tem que ser bom. Então, se você não é topo de tabela, assim, se você não é... Vamos supor, se você joga LoL e o rank maior é desafiante, se você não é o desafiante, é melhor nem tentar.
Essa é a opinião que eu tenho. Infelizmente, a realidade não é crua. Porque, assim, se você não tiver entre os melhores, pelo menos, no mínimo da sua região, você muito provavelmente vai se arrepender de não ter seguido uma carreira profissional em outra área. Porque se você... Bom, nossos pais dão esse conselho, a gente acha que é chatice quando a gente ouve, mas é muito melhor você fazer uma faculdade e, enfim, criar uma carreira. Pode ser... Eu trabalhei com jogos, eu não precisava ser o melhor jogador do mundo quando eu trabalhei com jogos. Eu me divertia um monte quando eu tava trabalhando, por mais que era puxado, me divertia pra caramba. E, enfim, era só ter graduação, enfim, e ter conhecimento da área que você vai estar trabalhando. Você pode trabalhar com jogos também, você não precisa ser o melhor jogador do mundo. Agora, se você tá entre os melhores, é topo de tabela, aí você precisa de muita, muita determinação e perseverança. E paciência. Porque é muitas horas dedicadas no dia. Se você ainda mais jogar com um time, você precisa ter entrosamento com o time, precisa ir atrás de organização, que vai facilitar a sua vida, né, nesse meio. Querendo ou não, algum time de esportes vai te abrir portas. Enfim, precisa estar ao lado de... Acho que um dos conselhos principais é estar ao lado de pessoas que também jogam muito bem, que vocês sempre vão se ajudar, né? O próprio Illuvium, a gente tem um pessoal no Discord, a gente juntou uma galera brasileira no Discord e a gente passa uma boa parte do dia lá, trocando ideia, discutindo estratégia, discutindo comp. Então, às vezes eu não tenho tempo no dia de testar tudo e alguém já testou alguma coisa e a gente conversa sobre o teste que a pessoa fez, então acaba poupando tempo das duas pessoas, e isso ajuda muito no competitivo. Você tá perto de pessoas que também te jogam para cima, sabe? Se você vai ajudar as pessoas, as pessoas vão te ajudar também. Pô, muito bom. Então, fica o conselho para a galera que está assistindo e que se interessou para fazer parte do mundo competitivo da Web3 ou Web2, de qualquer forma. Eu acho muito importante falar isso, porque às vezes a galera acha que é fácil se tornar um dos melhores do mundo. Não é nem um pouco. Só com perseverança você vai conseguir, mas, cara, você precisa ter uma segurança ali por trás também, porque a gente, além de algumas pessoas terem bocas para alimentar, você tem a sua própria boca para alimentar, então... Então, sempre pense em você, em primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, sempre tem um plano B. Eu acho muito importante você falar isso, porque às vezes a galera quer, principalmente influencer e tudo mais, quer falar que foi fácil, que você com um pouco de força de garra você consegue com força e garra, mas o seu pode demorar mais do que uma pessoa que já é nascido para isso, tipo, nasceu, já pegou tipo, você nunca vai se tornar um faker tão fácil quanto um faker se tornou um faker. Então, eu acho muito importante sempre trazer a pautar a realidade para essa galera aí também. Sim, com certeza. Não dá pra... É porque, assim, você tem os exemplos, mas os exemplos são exceções, entendeu? É uma porcentagem muito pequena, 0,5%, 0,05% das pessoas que estão jogando o jogo vão conseguir ter esse desempenho. Então, você mirar nessa pessoa, né, você acreditar que você vai conseguir o que essa pessoa está conseguindo, só se você tiver o mesmo nível dessa pessoa. Porque pega o campeonato que eu joguei lá, pagou, vamos supor, $1.500, aí hoje eu ganhei um sorteio, mais um sorteio do Illuvium, que deu mais não sei quantos dólares, cento e tanto. Capturei um bicho semana que vale $2, $3 mil. Aí você vai juntando, você fala, beleza. Então esse cara ganha dinheiro jogando, então eu quero ganhar também, vou fazer igual ele. Tá, mas se você pegar o meu lugar, eu vou estar perdendo dinheiro, entre aspas. Então, assim, não é só... Não é todo mundo que ganha... Não é todo mundo que ficou em segundo lugar no campeonato de final de semana, ou primeiro lugar. São só 2 pessoas que ficaram em primeiro e segundo. O resto ganhou menos dinheiro. Então, não é sempre que você vai conseguir ganhar. E é difícil, porque você vai estar disputando... Você entrou no campeonato, você vai estar disputando comigo, com o russo, com o americano, com o australiano, com o europeu. Você vai estar disputando com o mundo inteiro.
no Illuvium, né? Tô dando exemplo. Então não é assim, não, é só fazer isso, sabe? Então é muito difícil. Então por isso que você tem que sempre, pelo menos no mínimo, estar entre os melhores para pensar em falar, não, eu vou dedicar do meu tempo, da minha vida, que seja, nisso, porque eu acho que vai dar certo. Pô, muito bom. Não, é muito importante a gente falar isso pra galera, porque às vezes o pessoal sai meio iludido, porque viu alguém falando, porque mesmo a gente falou, eles se sentiram motivados, então é importante a gente trazer essa motivação por toda na realidade. Eu acho que é uma das coisas mais importantes da gente que tá falando aqui em público e uma das responsabilidades também, que eu acho que muita galera não tem. Mas ninguém tá proibido de tentar por experiência também. Sim. Não, Pode. Sim, obviamente. Vocês podem ir lá, tipo, não ligo para o que vocês estão falando aí, tá? Exato. Vou lá tentar. E tenta, pode tentar. Sim. Só não vai ferrar a vida toda por isso, mas tenta, por que não? Às vezes consegue jogar numa organização, tem uma experiência bacana, bem legal, conhece um pessoal legal, decide de fazer isso da vida, pode ser. Não, trabalhar num time, trabalhar com meio. A galera, vocês têm liberdade, velho. Vocês têm liberdade para fazer o que vocês quiserem da vida de vocês. Se vocês quiserem sair da live também aqui, tentar roubar o meu emprego, vocês têm isso. Aí coloca todo o dinheiro que você roubou, coloca na blockchain. Cara, mas tá muito bom o papo da live. A gente já tá finalizando aqui, mas... Nossa, passou rápido o tempo. Passou... É que quando a gente vai conversando de assuntos que a gente gosta, passa rapidão, cara. É verdade. Eu até tô vendo aqui, falei, putz, já tá faltando aí uns minutinhos, cara. Aí, cara, vamos para a última pergunta, a gente já finaliza a live aqui. Muito obrigada para todo mundo que está assistindo. Não esqueçam de seguir a Community.org se você está vendo, né? Se você está vendo aqui pelo YouTube, já se inscreve aí. Segue a gente nas redes sociais. Tem um QR Code aqui na live que você pode apontar e vai aparecer todas as redes sociais da Community.org. Siga o Fer também, que... deixa eu pegar até o seu arroba para a gente colocar aqui para o pessoal seguir você, né? Ah, boa. Meu mouse Twitter é Fures Fabrício e YouTube eu tô ensinando o pessoal a jogar Illuvium, então ensinando... Ah, legal. Infelizmente o jogo ainda não está traduzido para português, eu sei que isso é uma grandíssima dor do público brasileiro, e foi um dos motivos que me motivou a querer ensinar o pessoal a jogar Illuvium no meu canal do YouTube. Então lá eu tô ensinando, às vezes eu faço até tradução das coisas do Illuvium, falo em português, explico em português o que as coisas fazem, acaba sendo um pouquinho mais fácil para o pessoal que está com dificuldade de entender inglês, que às vezes é difícil de entender mesmo, interpretar o que as peças, o que tudo faz, né? Então lá no YouTube é youtube.com/furizeira, quem quiser aprender a jogar, fica à vontade. Então vai lá, galera, já vai lá no YouTube do Furry, já vai no X também, no Insta, que tá aqui, Furries Fabrício e Fabrício Furries. É muito bom que você trocou dos dois, eu achei isso, achei isso muito bom. Já segue ele lá, segue ele para acompanhar toda a jornada dele aí e também aprender a jogar Illuvium, caso vocês tenham interesse, porque eu acho muito bom. Se você tem interesse em competitivo Web3, é uma das pontes para você começar, né? Então, última pergunta, foi para a gente finalizar aqui, dar o finalzinho para a gente liberar todo mundo para o final de semana. O que te motiva e o que você espera do esportes Web3? Bom, o que me motiva se tratando de esporte, seria minha paixão, né? Minha paixão, meu sonho, adoro esportes. Acho que mesmo no dia que eu não estiver nem trabalhando, nem envolvido com esportes, eu vou estar acompanhando, porque é minha paixão. Mas se você juntar isso com Web3, tem a ver com tecnologia. Eu adoro tecnologia. E para mim, a junção dos dois é inevitável. Para mim quando eu vejo a tecnologia que está por trás da blockchain e o esportes, eu não consigo imaginar um cenário em que os dois não caminhem juntos. Para mim, só existe um cenário em que você une esportes a blockchain. Então, os dois juntos, para mim, quer dizer futuro. Esse é o que me motiva. Muito bravo, eu acho que é 100% isso. Acho que a Web3 ela vai entrar em tudo em algum momento, vai ser difícil
escapar dela por um bom tempo. Então, já está entrando, né? As empresas já estão aderindo a tecnologias blockchain, os países e afins. Então, é questão de tempo. Graças a Deus. Até os jogos, né? A Epic Games, por exemplo, que já é super family, Web3 friendly, e outras produtoras eu tenho certeza que também vão começar a ser. Então, é só uma questão de tempo. Mas, Fer, muito obrigada por ter aceitado participar aqui hoje. Muito obrigada pela live, pelo papo. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Não esqueçam de seguir aqui, ó. Fore no X, no Insta e no canal do YouTube dele, onde ele ensina a galera a jogar Illuvion. Então, já segue ele lá, já faz esse merchan aqui, fala que veio da Community Org pra gente trazer ele de novo aqui, que fica super aí o convite pra gente bater outros papos, porque foi muito brabo hoje. Fechou? Legal. Fechou, é nóis. Abração. Tamo junto. Obrigada, galera. Bom final de semana pra vocês. Boa noite. É isso. Valeu. Falou.